Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 23 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado pode aprovar hoje a federalização do ensino básico. Está na pauta da Comissão de Educação o projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, que institui o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, a ser implantado nas escolas estaduais, municipais e no Distrito Federal. A matéria também autoriza a União a criar a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base na rede pública de ensino nas 3 esferas da federação. Manter as escolas nas mãos dos municípios é mantê-las desiguais, porque os municípios são muito desiguais. O que a gente precisa para fazer isso no Brasil? Uma carreira nova de professores federais, ou seja, uma carreira federal do professor, com um salário federal, como é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, com um rigor na seleção e um sistema de avaliação permanente, exigindo dedicação exclusiva. Para isso tem que se pagar bem, em prédios bonitos, bem equipados e em horário integral. Eu quero uma federalização com descentralização gerencial. Cada escola vai ser administrada por ela própria, pelos pais, pelos professores, pelos funcionários, pelos alunos já mais velhinhos um pouco do ensino médio. A carreira não, uma só, paga pelo governo federal. Mas a gestão tem que ser local e com liberdade pedagógica. O governo não tem que se meter dentro da sala de aula. Por ter sido alterado por substitutivo, o projeto precisará de votação em turno suplementar. Como tramita em caráter terminativo, se for aprovado na Comissão de Educação, ele segue diretamente para a Câmara, a não ser que haja recurso para votação no plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião às 10 horas da manhã. Quem vai acompanhar é a repórter Mariana Abreu, que tem ao vivo informações sobre a pauta. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tiago. Tornar eficiente a cobrança de débitos trabalhistas já reconhecidos pela Justiça Especializada. É o que propõe um projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta é resultado de uma sugestão do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual, de cada 100 trabalhadores que ganham uma causa, apenas 30, em média, conseguem efetivamente receber o crédito. Por isso, o texto sugere novas regras para garantir o cumprimento das sentenças e execução de títulos extrajudiciais, como, por exemplo, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação. Além disso, na pauta da CAI, há ainda outros 14 itens, entre eles o que cria o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico, o RESB. A ideia é permitir que os prestadores de serviço de saneamento básico possam reinvestir no setor a quantia que eles recolhem ao PIS/PASEP e à COFINS. A estimativa é de que esse valor seja de R$3 bilhões todos os anos. O dinheiro poderá ser aplicado na limpeza de córregos, na preservação de mananciais e no esgotamento sanitário de áreas de baixa renda. O relator da matéria, senador Blairo Maggi, explica. Nós queremos que as empresas tenham acesso a crédito e que elas possam ser beneficiadas por incentivos fiscais. Isso vai baratear e vai incentivar as empresas a investirem cada vez mais no saneamento básico, que a gente sabe, já é básico porque é o primeiro que já devia ter sido feito e não foi feito ainda, e a população paga um preço muito caro na saúde e no dia e no bem-estar da população no Brasil de uma maneira geral. A comissão especial que vai analisar as propostas da reforma política será instalada nesta terça-feira, às 5 da tarde, em evento na sala de audiências da Presidência do Senado. O colegiado será presidido pelo senador Jorge Viana, do PT, e terá como relator o senador Romero Jucá, do PMDB. A comissão vai organizar os temas da reforma política para votação em plenário a partir das propostas originárias do próprio Senado e também da Câmara dos Deputados. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle se reúnem hoje às 9h30 para apreciar a pauta deliberativa, que tem 9 itens. Entre eles, um requerimento do senador Jorge Viana para uma audiência pública sobre o cadastro ambiental rural. Um dos projetos em pauta estabelece medidas de desoneração tributária das atividades relacionadas com a logística reversa.
Prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é a devolução para o setor empresarial dos resíduos decorrentes da comercialização e do uso dos produtos. O custo de sua implementação deve ser dividido entre os comerciantes, o Estado e a sociedade civil. Também na pauta, um projeto que concede isenção de IPI para a fabricação de automóveis elétricos ou híbridos a etanol. A isenção deverá ser mantida por 10 anos. O projeto também isenta do imposto de importação as peças necessárias para a montagem desse tipo de automóvel no Brasil, desde que não possuam similares nacionais. E a CPI, que investiga denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, analisa 13 requerimentos na reunião de logo mais às 9 horas. À tarde, às 2h30, é a vez da CPI do Banco HSBC apreciar uma pauta com 5 requerimentos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ouviu ontem em Porto Alegre a ministra Cátia Abreu. Durante a reunião realizada na capital gaúcha, a ministra da Agricultura debateu problemas enfrentados pelos produtores de arroz e explicou o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016. O repórter Aloysio Oliveira acompanhou a reunião. Os produtores agrícolas gaúchos acompanharam de perto a audiência da Comissão de Agricultura aqui em Porto Alegre. As novidades do Plano Safra 2015-2016 eram o tema da reunião, mas a principal preocupação dos participantes era com os produtores de arroz. Eles temem que a combinação de dívidas com os baixos preços do produto possam quebrar o setor. Hoje é uma defasagem entre o custo de produção, R$ 42,00 a saca é o custo, e o custo do preço mínimo da saca é R$ 31,00. Ou seja, ele está perdendo R$ 10,00 em saca de arroz, e isso ele não é insustentável. Muitos agricultores, produtores de arroz aqui do meu estado, vão parar de produzir se não houver um encontro, ou seja, através de uma rolagem da dívida para pagamento a longo prazo, ou uma melhora no preço mínimo, ou uma melhora do mercado. Os instrumentos colocados à disposição, eles estão funcionando muito bem e irão ser eficazes para os produtores. Agora, se os limites não serão alcançados pelos produtores, isso é uma autonomia e uma decisão do próprio produtor com relação às suas perspectivas do futuro. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez ontem audiência pública para discutir medidas visando ao desenvolvimento de um sistema nacional de conhecimento e inovação no país. O número de universidades federais no Brasil cresceu 46% nos últimos 12 anos, de 43 em 2002 para 63 em 2014. Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia alerta: entraves na legislação impedem que os centros de ensino superior produzam mais inovação científica. Os entraves com relação à ciência, pesquisa e inovação, temos que, mais ou menos em setembro, os projetos de lei estarão aqui no Congresso. O que não for possível ser enviado ainda em setembro, iríamos discutir com essa comissão o que nós vamos ainda debater em alguns pontos que precisamos renovar. Temos um monte de entraves na legislação para vencer, principalmente no que diz respeito às indústrias. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a falta de diálogo entre os setores público e privado desestimula a inovação. O Brasil está perdendo competitividade. Nós ocupamos hoje a 57ª posição. Nós estamos tendo uma série de problemas na nossa balança comercial. Até 2005, mais ou menos, a nossa balança comercial era superavitária, tinha um superávit da faixa de 5 bilhões de dólares ano, e deve fechar esse ano com mais de 120 bilhões de dólares em déficit na balança comercial de produtos industriais. O senador Cristóvão Buarque reconheceu entraves na legislação, mas cobrou dos empresários e das universidades um compromisso maior com a inovação científica. Um empresariado que não gosta de inovação, a não ser nas máquinas que compra lá fora, mas que ele não inventa aqui dentro, salvo raras exceções. Um empresariado que não gosta de inventar produtos novos, mas produzir produtos que foram inventados lá fora. Uma universidade que tem horror a empresário, portanto não vai inovar. Pode até descobrir coisas, mas não inova.
A comissão de especialistas responsável pela reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica iniciou seus trabalhos na tarde desta segunda-feira. Foram discutidos o regulamento interno e o plano de trabalho da comissão. A sugestão de atualização do código é do senador Vicentinho Alves, do Solidariedade, que é piloto comercial. Engenheiros, juristas e especialistas do setor aéreo estão entre os 21 membros do colegiado, que terá 6 meses para apresentar um anteprojeto do novo código. Depois, o texto será transformado em projeto e tramitará pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo à nossa programação.